Fala galera, vamos encerrar então os trabalhos aqui nas aulas regulares, com a aula de número 30 na frente A, com a segunda parte de polímeros. Vamos dar uma olhadinha então naquela definição que a gente viu na aula 29, só para a gente pegar e ajustar então os ponteiros. Na aula 29 a gente definiu o polímero como sendo uma macromolécula formada pela repetição de pequenas unidades, que nós chamamos de monômeros, e essas unidades elas estão ligadas, obviamente estão unidas por ligações químicas, né? Então eu tenho um monômero, eu vou fazer essa repetição N vezes, então essas ligações químicas a gente chama de reações de polimerização. Tá? Quando a gente começa a juntar vários pedacinhos de monômeros, tá? Então aqui fica a estrutura bonitinha do polímero e a gente pode resumir ela pegando a estrutura do monômero e repetindo N vezes. Ainda na aula de número 29, a gente estudou uma classificação de polímeros. Lembra? Primeiro a gente viu a ideia de polímeros naturais e artificiais e a gente estudou a ideia dos polímeros de adição, que são aqueles polímeros que possuem ligações π para a gente poder quebrar. A gente quebra a ligação π e abrem-se duas valências. Ok? Muita atenção agora. Então a gente vai fazer essa aula de número 30 com essa parte da classificação dos polímeros, mas essa classificação quanto ao mecanismo de formação que a gente começou, repito, a gente começou a estudar ainda na aula de número 29, quando a gente falou dos chamados polímeros de adição, que são os polímeros que trabalham em cima da quebra de ligações π. Só que tem uma definição que a gente pode utilizar também agora. Então, a novidade aqui na aula de número 30 começa com uma definição bem interessante, com os chamados copolímeros. Então, aqui tem coisa nova agora. O que é um copolímero? Um copolímero é quando a gente junta dois monômeros diferentes. Se você perceber, na aula 29, tudo que a gente trabalhava era em cima de polímeros, era um único monômero. Não que um copolímero deixou de ser polímero, não, ele continua sendo um polímero. Só que na verdade a gente usa essa denominação copolímero para indicar que foram dois monômeros. Pelo menos dois monômeros. Por exemplo, essa tal de Buna S é a borracha sintética, um exemplo de borracha sintética. Então nós pegamos aqui ó, o vinilbenzeno, o estireno e pegamos aqui ó, o 1,3 butadieno. Tá? Então são dois monômeros para formar o meu polímero. Então eu chamo essa Buna S de um copolímero. Então vamos anotar isso aqui então. Quando a gente tem os chamados copolímeros, é a junção de dois ou mais monômeros diferentes. Tá? Dá um outro exemplo de copolímero aqui, ó, a borrachinha chamada de ABS, ó, junta, além do but 1,3 dieno e do estireno, ainda junta a acrilonitrila, que é um tipo de borracha para fazer, por exemplo, equipamentos de segurança, né, capacetes, alguns tipos de brinquedinhos, esses bonequinhos, muitos são feitos também com esse tipo de borracha. Então eu tenho o que? O copolímero aqui. Tradicionalmente, os copolímeros são copolímeros de adição, tá? Eles trabalham em cima da quebra de ligações π. Tradicionalmente, assim. Legal? Um outro mecanismo de formação de polímeros, então, além da quebra de ligações π, nós temos um mecanismo que é a eliminação de moléculas menores, que, na verdade, eu só apresentei para você na aula 29. Só foi apresentado. Então, o grande foco, na verdade, da aula de número 30 é o que a gente vai trabalhar agora, são os polímeros de condensação. Esse é o grande foco da aula de número 30. Então, a aula 29, ela se dedica muito aos polímeros de adição e a aula de número 30 aos polímeros de condensação. Vamos colocar uma definiçãozinha bonitinha, então, aqui. Polímeros
de condensação. Então, esses polímeros de condensação são polímeros que eliminam moléculas menores, tá? Geralmente é água, tá? Muitos são água, mas pode ser HCl, pode eliminar um NH3, metanol, tá? Então, quando o polímero elimina a molécula menor, não tem a quebra de ligação π. Quando ele elimina moléculas menores, aí a gente chama de polímero de condensação. Dá uma olhada nesse exemplo que tem aqui, ó. Eu tenho a hexametileno-diamina e o ácido adípico, tá? Eu tenho uma diamina e eu tenho um diácido carboxílico, tá? O que acontece? Sai o hidrogênio, um dos hidrogênios do grupo amino, sai o grupo OH do ácido carboxílico, olha só. Então, elimina água e olha o que forma aqui, ó. Forma o grupo amida. Forma o grupo amida, tá? Então, esse polímero aqui, ó, ele não foi formado a partir da quebra de ligação π. Ele foi formado a partir da eliminação de água, tá? Se você pegar esse link aqui, ó, da eliminação de água, a gente poderia pensar, reforçar algo que a gente falou na bioquímica, na questão das proteínas. As proteínas, quando se ligam através das ligações peptídicas, elas eliminam água. Tá? São polímeros de condensação. Se você pegar o amido, a celulose, você vai combinar várias moléculas de glicose. Então, os polissacarídeos também se enquadram como polímeros de condensação, tá? Porque eles também apresentam a eliminação de moléculas de água. Bacana? Então, o que eu quero aproveitar o embalo agora é discutir com você os principais polímeros de condensação, tá? Os principais polímeros de condensação. E obviamente que a gente vai discutir aqui, ó, de forma sintética. Tá? Vamos discutir eles aqui de forma sintética. Por quê? Os polímeros naturais de condensação a gente discutiu em bioquímica, tá? Quando a gente falou das proteínas e quando a gente falou dos polissacarídeos, tá? O amido, a celulose são exemplos também de polímeros de condensação, beleza? Tem um grupinho que já dá pra gente trazer aqui para a história. Olha só, um grupinho importante são as chamadas amidas, tá? Que é o que a gente acabou de mostrar aqui, ó, tá? Então, as poliamidas, porque não esqueça que isso aqui é N vezes, então esse grupo amida vai aparecer várias vezes. O que eu precisei para formar uma poliamida? Então, primeiro vamos falar de uma amida. Se eu quero formar uma amida, eu preciso de uma amina e de um ácido carboxílico. Olha a reação orgânica. Uma amina e um ácido carboxílico. Mas agora eu quero uma poliamida. Então, se eu quero poliamida, eu vou precisar que esse grupo fique bifuncionalizado. Por que eu preciso do grupo bifuncionalizado? Porque se só tiver uma função, se ele for monofuncionalizado, você vai eliminar a água aqui, ó, e a reação vai acabar. Eu preciso ter um hidrogênio aqui, ó, eu preciso ter um outro grupo funcional amino aqui, e eu preciso ter um outro grupo funcional carboxilo aqui. Porque daí eu vou agrupando, ó, eu coloco outro grupamento ácido carboxílico para eliminar a água aqui, ó. Eu coloco um outro grupamento amino aqui do lado para eliminar a água, para eu poder dar a sequência polimérica da reação. Entendeu a importância dessa bifuncionalização? A bifuncionalização me garante que essa reação vai poder ser polimerizável, que eu vou poder continuar a juntar os elos da minha corrente polimérica. Beleza? É por isso, inclusive, que essa poliamida aqui, ó, que é o chamado nylon, lembra que na semana passada, na aula de número 29, eu falei para você de característica do polímero ser uma característica fibrosa,
Eu posso também ter característica fibrosa, tá? Então a questão do nylon. E esse nylon recebe o nome de nylon 66. Por quê? Porque eu tenho 6 carbonos na estrutura da diamina e mais 6 carbonos na estrutura do ácido carboxílico, ou melhor, do diácido carboxílico. Então as poliamidas, tradicionalmente, elas aparecem como diácido mais diamina. Pode ser mesmo. Diácido mais diamina vai rolar essa situação de um polímero de condensação. Um exemplo aqui que a gente vai poder colocar, então, exemplo, nylon 66. Eu vou mostrar agora para você, mais como um desencargo de consciência, você já deve ter ouvido em algumas questões, principalmente quando aparece assim, provas FUVEST, provas UEM, provas militares, às vezes aparece um tal de nylon 6, não nylon 66. Como é que eu consigo formar uma poliamida? Como é que eu consigo formar um nylon, mas sem ter 2 grupos aqui, né? Porque aqui é o nylon 66, sem ter a combinação de 2 monômeros diferentes. Vamos aproveitar o embalo, né? Copolímeros daí seriam. Porque eu tenho a junção de 2 ou mais monômeros. Dá uma olhada aqui, Eu posso gerar um nylon também, isso aqui também vai se agrupar. Só que você vai ter que tipo de situação? Você tem o grupo amida e você abre o grupo amida agora. Então o grupo amida está dentro de uma cadeia fechada. Aí você consegue ter o quê? O grupo C dupla O aqui e o grupo N aqui. Para você poder continuar a fazer o processo. Aí aqui vai agrupar um C dupla O, aqui vai agrupar um N e você consegue ter o que nós chamamos de nylon 6. É só para ilustrar que às vezes aparece, né, em algumas questões, né, o nome desse polímero nylon 6, nylon 6. Então eu posso produzir sim, desde que eu tenha o grupo amida, mas numa cadeia cíclica. Porque daí eu consigo o quê? Romper aqui, Claro, eu preciso de alta temperatura, não está marcada a pressão aqui, mas eu preciso de elevada pressão. E as características não são tão interessantes quanto do nylon 66, tá? Mas eu posso sim, tá? Quando aparece em prova, como falei para vocês, né? FUVEST, que adora esses polímeros mais escabrosos, o EN, né? Aparecem essas situações aqui, Pode aparecer essa relaçãozinha. O tradicional, né? Quando se fala em nylon, né? O que vem à cabeça, o que tem que vir à cabeça? Essa situação aqui. Perfeito? Isso aqui já valeria como um bom momento de atenção, tá? Já valeria para você como um bom momentinho de atenção. Legal? Eu quero mostrar para você uma outra poliamida que também é bem comum em prova, tá? Eu queria mostrar para vocês o tal do Kevlar. Também é uma poliamida. Olha só que interessante. Eu também tenho uma diamina, olha aqui, uma diamina. E eu tenho um diácido. E aqui, tá a formação do grupo amida. E aí vai continuar para cá, vai continuar para cá. O tal do Kevlar, que é muito utilizado, né, na confecção de, por exemplo, colete à prova de balas, raquetes de tenistas, tá? Um polímero de altíssima resistência. E olha que coisa interessante. Quando você consegue intermediar essas cadeias, entre as cadeias de Kevlar, você consegue, olha o tracejadinho aqui, você consegue ter ligações de hidrogênio, isso também ajuda na alta resistência desse polímero, tá? As chamadas cadeias cruzadas aqui, para tornar esse material um excelente termofixo. Vamos marcar ele aqui então. O Kevlar é um baita exemplo de polímero de condensação também, de uma poliamida. Legal? Beleza? Diácido mais diamina. Quero trazer para você agora um outro grupo, talvez um dos polímeros mais conhecidos, se não a estrutura, mas um dos polímeros mais conhecidos pela sociedade, que é o tal do poliéster na forma de garrafa PET. Tá? A garrafa PET é um polímero de condensação. Tá?
E eu queria que você me ajudasse a montar aqui, claro, eu estou trazendo a estrutura pronta, mas eu queria que você me ajudasse agora a montar a estrutura das garrafas PET. Isso pode aparecer numa questão discursiva, tá? Para que a gente consiga montar, por exemplo, um poliéster. Tá? Então vamos de novo usar nosso conhecimento de química orgânica, de reação orgânica. Se eu quero formar um éster, vamos pensar numa esterificação. Eu vou precisar de um ácido mais um álcool. Ok? Ácido mais álcool forma éster mais água. Mas eu não quero uma esterificação, eu quero uma poliesterificação. E para eu conseguir essa poliesterificação, o que eu vou fazer? Vou usar grupos bifuncionalizados. Eu vou pegar um diácido mais um de álcool. Tá aqui, ó. E aí eu formo o meu poliéster. Um grande exemplo é a garrafa PET. Tá? E agora vamos construir essa equação, então. Vamos construir essa equação que, repito, eu trago para você ela aqui, ó, bonitinha, mas a gente vai construir essa equação juntos aqui no quadro agora, tá? Então eu vou pegar aqui, por exemplo, um diácido, e o diácido para a produção da garrafa PET é o chamado ácido terifitálico. Por isso que o termo polietileno, ó, o termo garrafa PET, perdão, é polietileno terifitalato. Porque esse ácido aqui, ó, esse ácido é o ácido terifitálico. Vou colocar ele aqui, um nomezinho dele bonitinho aqui, ó, ácido terifitálico. Mas, óbvio que isso aqui é um nome usual, né? O nome oficial desse trem aqui, ó, o nome oficial dele seria, olha só, eu tenho dois grupos ácido carboxílico nas posições 1 e 4, que é a posição para. Então eu poderia chamar também de ácido para benzeno dioico. Tá? Ou ainda, mais um pouquinho de nomenclatura de compostos orgânicos. Eu poderia chamar também esse cara de ácido. Aí olha só, isso aqui é o ácido benzoico. Tudo bem? Esse é o ácido benzoico. Agora, você pode trabalhar com isso aqui como sendo um radical. Isso aqui é uma carboxila, então é o radical carboxi. Então isso aqui seria, por exemplo, carbono de número 1, 2, 3, 4. Então poderia chamar de ácido 4 carboxi benzoico. Curtiu? Isso seriam nomenclaturas, um pouquinho de nomenclatura aí de compostos orgânicos, né? Isso acaba sendo cobrado também nas questões de polímero. Tá aí, ó, ácido 4-carboxibenzoico. Muito bom. Então eu tenho diácido, mas eu quero também o diálcool. E o diálcool em questão aqui, vai ser o etileno glicol. Tudo bem? Vai ser o etileno glicol que a gente vai colocar aqui na fita. Então vamos colocar aqui, ó, etileno glicol. Ou vamos pensar no nome oficial dele? É o etano diol. Tá aqui. Beleza? Por isso o nome polietileno, ó, do etileno glicol, terifitalato do ácido terifitálico. Tá aí a garrafa PET. Vamos montar o nosso polímero aqui, então. Vamos montar o nosso polímero. O que acontece? Eu preciso formar o grupo éster. Então, sai o OH daqui, sai o hidrogênio daqui, ó. Pronto. Ele eliminou a água, por isso é um polímero de condensação. E agora a gente junta essa galera. Olha só. C dupla O. O que me garante a polimerização? Olha que lindo. É porque esse OH aqui vai embora. Esse OH vai interagir com o H de um outro álcool que vai estar aqui, ó. De um outro de álcool que vai estar aqui do lado. Agora, olha que lindo. Isso aqui também sai. Esse H também sai. Porque vai ter o quê? Um diácido aqui do lado. Repito.
Entendeu a importância do grupo ser bifuncionalizado? É para você poder ter essa sequência polimérica. Agora sim, ó, olha só. Aqui tem o C dupla O bonitinho. Aí tem o grupamento do anel aromático. C dupla O aqui. E agora a gente vai juntar as cadeias, ó. Ó, agora a gente vai juntar as cadeias. OCH2. CH2O. E tá aí, ó. Esse é o meu poliéster, é minha garrafa PET. Claro que existem vários tipos de poliésteres diferentes. Tem poliéster que, por exemplo, é usado pela indústria têxtil, né? Também característica de fibra. O que vai mudar são os ácidos e o álcool em comum, ou o álcool em questão. Claro que de ácidos com de álcoois. E aí a gente tem aí a nossa garrafinha PET. Beleza? Legal essa relaçãozinha, muito, muito bom. Eu tenho ainda para trazer para você um outro grupo de polímeros de condensação, são os chamados polifenóis, tá? São os chamados polifenóis. Tá aqui, ó. E o exemplo mais conhecido de polifenol é a baquelite. Eu queria que você me ajudasse a entender como é que ela é formada, tá? A baquelite é o primeiro polímero sintético da história, por isso que ele tem essa importância histórica, ele cai muito. Como é que acontece? Olha só, nós pegamos o fenol comum e pegamos o aldeído fórmico aqui, ó. Então, 2 fenóis comuns e um aldeído fórmico, um metanal aqui, ó. E aí acaba eliminando também água. Então, o mais conhecido polifenol é o aldeído fórmico, ou também chamado de metanal, né? Com o chamado fenol comum. Isso vai resultar na baquelite. Tá aqui, ó. Claro, poderia ser polifenóis diferentes, eu poderia usar um outro tipo de fenol aqui, eu poderia usar um outro tipo de aldeído aqui, tá? Esse é o mais conhecido e, aliás, quando a gente encerrou a aula de número 29, dá uma olhada nisso aqui, ó. A gente fez essa questão aqui, ó. E ficou faltando o item 32. A gente fez na aula de número 29. A baquelite, o mais antigo polímero sintético, é obtido pela condensação do fenol comum com o aldeído fórmico. E a gente colocou que eram cenas do próximo capítulo. Então a gente está discutindo aqui agora, ó, a baquelite. É realmente o aldeído fórmico mais o fenol comum. Por que é interessante você colocar no teu resuminho de polímeros a baquelite? Porque, repito, tem uma importância histórica muito grande. Ele é o primeiro polímero sintético da história. Tá? O primeiro polímero a ser obtido de forma sintética, por isso que ele tem essa cobrança excessiva nos vestibulares. Beleza? Show de bola? Muito, muito bom. Vamos então agora atacar de momento de atenção. Vamos para o nosso último momento de atenção da Química A. Eu queria trazer para você, no momento de atenção, os chamados polímeros especiais. Tem duas classes de polímeros que eu queria chamar a sua atenção, tá? Queria chamar a sua atenção. Primeiro, os silicones, tá? Então, o silicone, acho que vale a pena a gente lembrar, tá? O que teria de especial no silicone? A presença do silício na cadeia principal, desmistificando essa ideia que tem que ser sempre sequências carbônicas, né? Eu posso colocar o silício dimetido ali na cadeia principal, até porque o silício está na mesma família do carbono, tá? Então eles têm propriedades químicas semelhantes. Eu tenho um encadeamento por silício, só que não é tão comum, né? Mas, então, silicones são polímeros especiais
contém átomos de silício na estrutura, tá? E o outro polímero especial, aí é o poliuretano. O poliuretano, o PU, tá? O que é importante lembrar do poliuretano? Que o poliuretano ele tem as chamadas ligações uretânicas, tá? Ligações uretânicas, que é um grupamento bem característico. Tá? Antes de falar um pouquinho desse grupamento, o poliuretano é um polímero que tem N aplicações, tá? Ele pode ser usado como espumas acústicas, rodas de skate, pranchas de surf, preservativos. Pô, mas o preservativo não é látex, mas existem pessoas que têm alergia ao látex. Então, existem os preservativos de poliuretano, tá? Tem uma questãozinha da UFPR que a gente vai resolver daqui a pouquinho, que falava da questão do poliuretano na Copa do Mundo, né? Bolas de futebol, quando se coloca, por exemplo, um nome lá na camiseta lá do seu time do coração ali, ó, né? Então, quando o Robinho coloca lá pai da Alice na camisa do Figueira lá, ó, linda, maravilhosa, então aparece o que, ó? Tudo esse material é poliuretano, tá? Então tem N aplicações esse cara, tá? Então, o que acontece? O que a gente tem que ficar atento? Que existe um grupamento muito característico do poliuretano. Tá? O que é a ligação uretânica? É esse grupinho que, quando você tira esse oxigênio aqui, ó, C duplo N, você vê uma amida. Mas se você tira o N, olha só, C duplo O, aí fica o que? Um éster. Então, esse polímero esquisitão, tá? É o poliuretano. C duplo O para um lado N, para o outro O. Identificar estruturas de polímeros é algo bem importante. Dá uma olhada, essa questão aqui é da UFPR, primeira fase do ano de 2017. Uma questão que é considerada difícil, tá? Só que perceba, se você vai no detalhe do momento de atenção, a gente consegue entender essa questãozinha. Então ele fala assim, os grandes protagonistas na Copa do Mundo de Futebol na Rússia em 2018 foram os polímeros e não os jogadores. Opa, desculpa, a questão da UFPR 2019, tá? Não 2017, 2019. E não os jogadores. Os polímeros estavam presentes nos uniformes dos jogadores e na bola. O polímero que merece destaque é o poliuretano, utilizado para impressão térmica dos nomes, números e logo nos uniformes, além de ser utilizado como couro sintético das bolas utilizadas na competição. O poliuretano é obtido a partir da reação entre um isocianato e um poliol, conforme o esquema a seguir. Então ele trouxe para nós aqui o isocianato e o poliol, e aí forma o poliuretano. E ele fala, a estrutura química da unidade de repetição desse polímero é 2 pontos. Então olha só, a estrutura química da unidade de repetição desse polímero é 2 pontos. Vamos tentar entender a dinâmica agora desse processo. Primeira coisa, é poliuretano, então eu tenho que achar aquela ligação C duplo N. Tem que achar. Eu tenho que achar aquele C duplo N, C duplo O. Perceba. Na letra A, eu estou vendo aqui, ó, C duplo O, C duplo N, estou gostando. Na letra B, eu encontro isso aí, ó, C duplo O, C duplo N. Também está rolando. Na letra C, na letra C eu não vejo. Na letra C eu não vejo. C duplo O e ó, aqui, ó, já excluí a letra C. Excluí a letra D também. A D eu excluí também. Porque olha só, C duplo N com N. E a letra E, C duplo O, C duplo N. Então, já eliminei duas. Porque eu encontrei a ligação uretânica nas letras A, nas letras B e na letra E. Agora, como é que eu faço para saber qual dessas 3 é a correta? Aí eu tenho que olhar os monômeros, tenho que olhar os compostos de partida. Se você olhar no isocianato, você tem RNN. Você tem ROO. Então isso tem que aparecer na estrutura do polímero. RNN, ROO. Perceba, ligação uretânica está aqui. Mas olha que lindo, RNN, ROO. Curti?
tem a ligação uretânica e tem a repetição dos monômeros. Agora, dá uma olhada na letra B, que era uma possível resposta também, né? A ligação uretânica está aqui, mas olha só, RNO, RNO. Não rola. Outra possível alternativa era a letra E, que traz a ligação uretânica, mas olha só, RON, RNO. Ou seja, a minha resposta correta é a letra A, que traz a ligação uretânica e traz as repetições nas sequências apresentadas nos monômeros, tá? Repito, questão considerada difícil em prova. Boa? Eu queria fechar com você essa história dos polímeros, trazendo mais uma informação do poliuretano, trazendo a combustão do poliuretano. O poliuretano foi um polímero que lá em 2011 ou 2012, lembra, esse polímero foi bastante demonizado. Esse polímero estava presente aonde? Naquela espuma acústica, daquele acidente que aconteceu em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, da Botkiss. E o poliuretano em si, vocês viram, tem uma aplicação gigantesca. Ele é um dos polímeros mais utilizados hoje pela indústria. O problema é quando você usa isso de forma indevida, numa quantidade indevida, porque a queima do poliuretano gera materiais muito tóxicos. Se você queimar o poliuretano, dá uma olhada aqui, ó, formou beleza a vapor de água, formou dióxido de carbono. Mas dá uma olhada aqui, ó, forma também monóxido de carbono e gás cianídrico. Nossa, olha só isso aqui. Olha só isso aqui. 2 dos compostos mais tóxicos que a gente tem. Monóxido de carbono, né? Tem toda aquela história da alta afinidade pela hemoglobina. Cara, o gás cianídrico, né? Isso aqui era usado, por exemplo, nas câmeras de gás. Então, materiais de extrema letalidade, tá? Então, a maior parte, né, dos jovens lá naquela fatídica noite acabaram morrendo, né, intoxicados, acabaram morrendo envenenados com esses compostos aqui extremamente tóxicos. Beleza? Show de bola? Vou ficando por aqui, aula de número 30. Fechamos então as aulas regulares. Agora é treinar exercício e mandar ver na continuação da nossa preparação. Grande beijo. Tchau, tchau.